Fazendo parte do Cariri Cangaço aqui em Fortaleza, nós estamos agora no São Luís, que é o Cine Teatro, que fez 60 anos. Então, a gente vai assistir aqui um filme, vou conversar com o autor e ele vai falar título, falar sobre o filme. E assim, a ideia de fazer um filme desse está disponibilizando para a gente, hoje, do Cariri Cangaço, assistir aqui num teatro belíssimo como esse. A gente começou Eu conheci o pessoal do Cariri Cangaço e porque eu tinha um programa de televisão chamado Universidade Viva, aqui no canal Universitário de Fortaleza, e esse programa permitiu com que a gente convidasse pessoas que estavam fazendo, e o Cariri Cangaço me convidou em 1910 para fazer esse programa comigo, e nós fizemos o programa, e surgiu a ideia da gente filmar, fazer uma minissérie para exibir no Cariri Cangaço de 2012, chamada Sedição de Juazeiro, a Guerra de 1914. Mas eu não tinha conhecimento nenhum sobre a história de Padre Cícero, tinha estudado muito pouco. E o professor Renato Cassimiro, que é uma autoridade em Padre Cícero aqui do Ceará, que tem ajudado em todos os filmes de Padre Cícero, ele é o consultor principal, ele foi lá na minha sala, lá na universidade, e disse que eu não tinha condição de fazer um filme sem estudar a história de Padre Cícero. Ele me emprestou 20 livros e disse que quando eu tivesse terminado de lê-los, eu chamasse ele para uma conversa nova. E ele pensava que eu ia levar 6 meses, e 20 dias depois eu terminei de ler os 20 livros dele, e ele me emprestou mais 20, e foram 40, e eu estudei 80 livros que eu li do Padre Cícero para fazer a minissérie Sedição de Juazeiro, a Guerra de 1914, contando a história de um personagem extraordinário chamado Dr. Flório Bartolomeu da Costa, que chega em 1908 em Juazeiro e transforma o Padre Cícero naquele que só queria reaver suas ordens sacerdotais no grande político que se tornou o Padre Cícero depois. E aí nós refizemos todos os lugares onde aconteceu a sedição de Juazeiro e filmamos todo ele com 2 horas e meia de duração, e esse material já está disponível na internet. É só você entrar lá no meu portal do YouTube, chamado Jardim do Éden TV, ou Jonas Luiz da Silva de Capuí, que você tem para assistir. Já está disponível. Já está disponível essa minissérie que... E eu gostaria que você falasse assim, o título do filme e por que esse título. Porque a Sedição de Juazeiro está na história como um título mesmo. Sedição de Juazeiro tem vários livros, inclusive o Rafa Della Cava tem um livro chamado Sedição de Juazeiro, mas eu me baseei mais no livro de Dona Amália Rodrigues, do Padre Cícero, que eu conheci. Foi por isso que de qualquer maneira, eu estou envolvido com o pessoal do Cariri Cangaço, porque aí eu conheci muitos outros pesquisadores e a gente resolveu, da nossa produtora, que é a Icapuí Filmes, nós resolvemos que a gente vai contar a história do Ceará com as grandes personalidades. Por exemplo, a gente já está em fase de estudo e para fazer o roteiro, que eu sou roteirista, eu leio as histórias e faço o roteiro, da história de Dona Fidelina. Eu ouvi hoje uma pessoa falando lá. Pois é, entende? Eu quero fazer também, eu quero contar a história de Iracema, baseado no romance de José de Alencar, entende? Feito de uma maneira poética, diferente do que se fala, do que se fez com os filmes sobre José de Alencar. Eu quero contar a história do nosso... o cara do aeroporto, Pinto Martins, que era um aviador. O cara veio lá dos Estados Unidos no hidroavião, chegou aqui em Camusim, e aqui ele foi recepcionado por dezenas. Eu quero contar a história dos cearenses. E como é o cinema aqui no Ceará? Nós somos muito avançados em cinema aqui. Aqui tem tanto cineasta que a senhora não pode nem imaginar. Porque eu vejo o Ceará como lugar pioneiro em muitas coisas, principalmente na cultura. Então, assim, essa vivência do cinema cearense eu não tenho. A gente não ouve muito. Então, assim, tem locais que produzem praticamente para o próprio estado. Nós temos muita história boa, de muitos cearenses, e aqui nós temos uma quantidade imensa. Aqui nós temos a faculdade, e 2 faculdades que têm cursos de cinema, certo? Aqui a gente tem uma diversidade cultural extraordinária. De Fortaleza, com certeza. O Ceará E aqui, por exemplo, nós temos aqui, o Jonas Luiz da Silva veio de Capuí, pretende, certo, transformar o meu município, que é Icapuí, no maior polo cinematográfico do Norte e Nordeste.
E porque esse negócio, quando eu estou falando em cinema, eu estou falando no quarto maior negócio do planeta Terra. O primeiro negócio do mundo ainda é, em termos da indústria bélica. O segundo maior negócio do mundo é a indústria petrolífera. O terceiro maior indústria do mundo é a indústria automobilística. Mas a quarta maior indústria do mundo é a indústria do audiovisual. Entende? A quantidade de... os Netflix da vida que você assiste, você vai ver que é tudo filme repetido. Por que são repetidos os filmes? É porque não tem produção cultural. O mundo precisa de cultura. O mundo precisa de muitos filmes. E é uma indústria riquíssima, onde quando você faz um filme, o filme é uma equipe extraordinária que trabalha no filme. E são gente de todas as artes. Ela entrelaça todas as artes e todas as culturas. Cinema é um negócio extraordinário. Deixa a pessoa pensar que quando você vê um cinema, apaga-se as luzes e ninguém fica, diferentemente da TV, dizendo o que é que vai acontecer daqui a pouco, que a pessoa já assiste a novela pensando e discutindo. Eu quero agradecer a você, porque assim, o Cariri Cangaço, as pessoas pensam no Cariri Cangaço como uma coisa muito menor. Hoje eu disse, não é um evento. O Cariri Cangaço, ele é movimento dinâmico mesmo, porque a arte, ela fica em ebulição o tempo todo, não só nos eventos, nos encontros. Então eu quero te parabenizar essa oportunidade de nós, Cariri Cangaço, estarmos aqui hoje num cinema belíssimo como esse, antigo, muito bonito, e que você deixe uma mensagem para as pessoas do meu canal Coisas de Rita Pinheiro. Olha, eu quero que você diga para os seus seguidores e que eu fiquei impressionado com a sua participação. Obrigada. Lá dentro do Cariri Cangaço ontem. Eu senti, parafraseando o autor desconhecido, um brilho. Você brilhou. Muito obrigada. Lá dentro do Cariri Cangaço, e como uma lua cheia brilha uma praça e um bosque. Muito obrigada. E assim, um bom filme pra gente e parabéns. Nós vamos assistir hoje, exceto um outro filme, que eu vou fazer uma pequena apresentação dele, chamado Onde Nascem os Bravos. É um filme que já está registrado, já ganhou o prêmio de melhor montagem no Festival de Cinema de São Paulo e que foi feito muito antes do que essa história dessa minissérie da Rede Globo. A gente vai assistir esse hoje já com um gostinho do próximo. Então, assim, quero dizer a vocês que é um grande orgulho estar conversando com uma pessoa como o Jonas e que um bom filme pra gente. E vocês também têm que prestigiar e assistir também, tá? Então até a próxima.